A palavra é Jesus Cristo. Com este domingo, damos início à Semana Santa da Paixão do Senhor. Hoje é 13 de abril de 2025, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A Igreja se encontra na culminância do ano litúrgico e na maior de suas semanas, a Semana Santa. Ao iniciar a celebração, o presidente, reunido com seus irmãos e irmãs na comunidade, onde quer tenham combinado, saúda a comunidade dizendo: meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui, nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. E a seguir, dá a bênção aos ramos trazidos pelos fiéis, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E com água benta asperge os ramos. A liturgia da palavra de hoje tem, além do Evangelho lido após esta bênção, antes da procissão para o local da celebração eucarística, ou para a paróquia, a matriz ou a comunidade, tem a oração da coleta do dia, que com ela dizemos com a Igreja: Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra estará composta, então, da primeira leitura encontrada no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 21, com 4 estrofes, tendo entre elas intercalado o refrão: meu Deus, por que me abandonastes? A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11. E, por fim, a proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. Hoje, nós consideraremos em nosso programa, em suas 4 partes, a primeira leitura, o Salmo responsorial, a segunda leitura e o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40, que é aquele que é lido, proclamado, antes de iniciar a procissão com os ramos para a Igreja. Desejamos a todos uma semana muito bonita, vivida na fé, na piedade, na oração, na conversão. Afinal, foi para isso que iniciamos nosso grande retiro na quarta-feira de cinzas. E agora viveremos
a máxima semana do tempo litúrgico, em que alcançaremos seu cume no tríduo do mistério pascal de Cristo, na quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, que nos preparam ao grande e santo domingo de Páscoa. Vamos então ouvir o Evangelho deste domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado, ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há muita diferença e várias diferenças entre o relato de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João sobre esta entrada de Jesus em Jerusalém. É próprio então de Lucas dizer que Jesus estava a caminho, caminhava à frente dos discípulos como um bom pastor que conduz o rebanho e sobe para Jerusalém. A finalidade de Jerusalém é lá, onde Lucas, no capítulo 9, versículo 51, diz que tomou decisivamente o caminho de Jerusalém. É lá. Então, ali se aproxima dos bairros periféricos de Jerusalém, Betfagé e Betânia. Na periferia, Jesus se hospedava na casa de amigos. A periferia é o lugar do encontro com a comunidade amiga. Em Jerusalém está o palácio, o templo, os fariseus, os moralistas de plantão, os apedrejadores, os que têm na mão a lei. Na periferia, no pago, lá onde se tem liberdade, não precisam de máscaras, de make, de fake ou de teatro. Não precisam de liturgias suntuosas. Na periferia, é possível estar em casa, na casa dos amigos, como em Betânia, com Lázaro, Maria e Marta. Fazer a comidinha gostosa para receber bem e criar um ambiente familiar, mesmo com quem não seja do nosso sangue. Mas Jesus se torna um com aquela família de amigos e dá a vida plena, inclusive para eles, com o que diz e faz.
perto do Monte das Oliveiras, onde Jesus se refugiará para orar e se preparar para a última noite da sua vida, a sua prisão e a sua condenação, o último dia da sua vida, terá as vésperas, na escuridão do Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Ali Jesus envia uma missiva, 2 discípulos, de 2 a 2, para que estes cheguem na entrada da localidade, do povoado ali na frente, e encontrem um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Eles devem desamarrá-lo e trazê-lo, e se os donos do jumentinho protestarem, deverão explicar que o Senhor precisa dele. O Senhor, o Kyrios, já é a terceira vez que na liturgia de hoje esta expressão vem destacada. O Senhor precisa dele. E tal qual Jesus o explica, ocorre e vem de novo: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa do nosso jumentinho. O que é um jumentinho? Era o animal dos pobres. Quem tinha um jumentinho tinha um bom instrumento de trabalho. O jumento ele resiste, ele toma pouca água, ele tem muita força. Um jumentinho é o ideal para uma família pobre, para o trabalho. Ele é ícone das resistências dos pobres. Jesus se apoia na resistência dos pobres, precisa da nossa resistência, precisa da nossa força, ainda que pobre, ainda que seja pequena, um jumentinho, nunca montado, portanto, até inexperiente. Jesus se apoiará em nós para ser levado por nós para dentro da cidade. Esta cidade que está mais desértica do que o deserto que deixa para trás. É aí, em Jerusalém, que Jesus vai entrar com este jumentinho. Agora começará um teatro. Como o lúdico próprio do tempo de festa pascal, como todos os grupos de peregrinos faziam ao chegar a Jerusalém, ao entrar na cidade, ao subir, porque Jerusalém está construída sobre o Monte Sião, e, portanto, no Vale do Cedron era uma das entradas, era por ali que quase a maioria das caravanas chegavam, a de Jesus também. Começa uma liturgia. Tiram roupas, mantos e estendem no chão, para que o jumentinho passe por cima. É a expressão esperançosa de que o Messias poderia chegar. Ele é rei e vai passar sobre os despojos, sobre nós, sobre nossas costas, sobre nossas roupas. Ele é o nosso Senhor. Ele tem o poder sobre nós. Este é o significado de passar em cima dos mantos, das próprias roupas retiradas e colocadas no caminho. Quando Jesus chega perto da descida do Monte das Oliveiras, então a multidão dos discípulos dispara em gritos e, cheia de alegria, louva a Deus porque viu os milagres, o poder de Deus manifestado no impossível do milagre que Jesus realizou por onde passou. E todos gritavam, não Hosana, Hosana, que quer dizer socorre-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Aqui em Lucas não tem Hosana. Tem em Mateus, em Marcos, em Lucas não. Em Lucas tem bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. São as palavras aproximadas do hino de Zacarias, no começo do Evangelho de Lucas. Paz no céu e glória nas alturas. São as palavras dos anjos que disseram aos pastores, acaba de nascer para vós um Salvador que é Cristo o Senhor. Anuntio vobis gaudium magnum. Anuncio-vos uma grande alegria. E é com esta alegria que esse hino, esse cântico vem cantado, todos gritando, bendito que o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas
do meio da multidão, infiltrados por ali que nem cobras venenosas, serpentes escondidas, alguns dos fariseus, graças a Deus que são poucos, disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. É como se dissesse: tem vergonha de uma coisa dessa? Para com isso. Estas bocas malditas, estas línguas do demônio, dos contestadores, de vez em quando dentro das nossas comunidades tem, não é? Línguas serpentíssimas, línguas demoníacas, línguas envenenadas. Para com isso, repreende isso. É o pessoal do pode não pode, das liturgias corrigidas, do oficial, de tudo aquilo que não pode ser espontâneo, não pode ser humano, não pode ser louvor, tem que ser rito, do rubricismo, do ritualismo, do liturgismo, do moralismo. Nossas comunidades estão cheias destas coisas agora, estão longe de Cristo, distantes dele. Não temos mais bacias e toalhas para lavar os pés, agora nós temos somente pessoas com roupas vestidas de brocados caríssimas. Nossas sacristias estão se enchendo de roupas as mais bonitas, caras. E quanto mais brilha, melhor. Mas nós esquecemos de que Jesus foi crucificado não em cruz de ouro ou de prata. Jesus foi crucificado em madeira grossa, lascada. Nós esquecemos de que a noite de véspera da morte de Jesus tinha na liturgia pão, vinho, bacia, avental, água e pés para serem lavados, porque ele estava no meio de nós como aquele que serve, e não como um servido, não como um senhor dos senhores que nós tentamos ser e aparecer, mas como um servo, um diácono, o diácono do Pai e da humanidade. Nós precisamos de mais aventais do que casulas. Nós precisamos de mais madeira do que de ouro e prata e metal. Nós precisamos mais da luz interior do que das chamas das velas. Nós precisamos mais do bom odor, do bom exemplo, do que dos nossos incensos fumacentos, das nossas liturgias pomposas. Nós precisamos de palavreado que o nosso povo entenda, mais do que os discursos articuladíssimos, eruditos, clássicos, eivados de citações bíblicas e de autores teólogos e de documentos do magistério que o nosso povo nunca leu. Nós precisamos de Cristo Jesus, traduzido na linguagem do povo, numa teologia descomplicada, ao alcance de todos. Jesus vem assim e desperta uma alegria enorme em quem o vê entrando assim em Jerusalém. E Jesus, para criticar sarcasticamente estas línguas venenosas, diz: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Muitos dos homens e mulheres de igreja estão calados, com vergonha, com quietismo, com confortismo, com hedonismo, com uma vida apagada, sem carisma, sem crisma, sem eucaristia. Muitos dentro das nossas comunidades estão sem expressão nenhuma, sem gritos, sem nada, calados e sufocados também, escondidos, covardes. Sim, em todos os sentidos, nossa igreja está padecendo de um silêncio imposto, de um pescoço amarrado e de uma boca amordaçada, de gente que não fala mais nada, inclusive com a própria vida não diz nada. As pedras vão gritar quando todos estes líderes de igrejas, que deveriam gritar em nome de Jesus e pelo que a Jesus interessa, e não pelo que interessa aos poderosos deste mundo, dos que querem matar os nossos pobres. Sim, as pedras vão gritar, é uma expressão tremenda, danada, da boca do Salvador. Se os humanos inteligentes, estudados, empoderados e bem vestidos não falarem, não gritarem,
se subordinarem ao silêncio, ao se calar, as pedras vão ganhar boca e fonética. Que tremendo, que expressão mais dramática e apelativa essa de Jesus. Quem vai gritar? A pedra ou a profecia? Precisamos mais de profecia do que de silêncio omisso. Vem, Senhor Jesus, toma conta de nós. Grita, Senhor, na nossa boca e na nossa vida. Seremos teus jumentinhos, jumentinho missionário, jumentinho discípulo, para aprender de ti, Senhor, que a glória vem da kênose, do esvaziamento, e a alegria está mais em servir do que em ser servido. Converte-nos, Jesus, ensina-nos, Jesus, e dá-nos a tua salvação embasada neste teu testemunho tão bonito de vida e de glória. Bom domingo e uma semana santa frutuosa para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.